Amigos da Prime, amigos do Prime Esporte, nessa sexta-feira, 3 da tarde, horário de Brasília, Flamengo e Chelsea se enfrentam pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os dois times estrearam vencendo pelo mesmo placar, 2-0. O Flamengo derrotou a Esperança da Tunísia, o Chelsea derrotou o Los Angeles FC. E para a gente fazer essa expectativa para a partida dessa sexta, eu trago aqui um convidado especial, Rafael Lisboa, jornalista, um cara que entende muito de Flamengo e também entende muito de Chelsea. Rafa, boa noite, bem-vindo à Prime. Antes de a gente fazer a análise individual da partida, né, dos dois times, né, melhor dizendo, o que a gente pode esperar dessa partida? Qual o prognóstico que a gente pode fazer? Um jogo mais aberto, equipe se estudando muito, um time na defensiva? Qual o prognóstico que a gente pode fazer desse jogo nessa sexta-feira? Muito obrigado, Carlos. Muito boa tarde, muito boa noite, meu amigo. É prazer estar com você aqui na Prime. É isso, como você bem destacou, um duelo bem interessante, né, de dois times semelhantes, né, como você destacou. Eu espero que vai ser um duelo aberto, acho que vai ser um duelo até certo ponto parecido com o que foi Palmeiras e Porto, se a gente puder colocar assim em perspectiva do que já aconteceu no Mundial, de dois times que vão buscar o jogo. Obviamente o Chelsea é mais forte que o Porto, bem mais forte que o Porto nesse sentido, então acho que vão ser dois times que vão tentar ter o controle da bola do jogo sempre que possível. O Chelsea, obviamente, é um time com maior investimento, mas ao mesmo tempo é um time bem jovem, então é um time que oscila mais durante a partida, né? Então isso favorece também um pouco o plano de jogo do Flamengo. O Felipe Luiz falou, né, na coletiva pós-jogo contra a Esperança, que vai ser um jogo nesse sentido, né, com os dois times alternando momentos. O próprio Jorginho também falou hoje, falou nessa quarta-feira, que espera um jogo nesse sentido também, que o Flamengo tem que estar preparado para sofrer, e eu acho que vai ser mais ou menos isso. O ponto principal e o ponto maior de dúvida é saber qual a escalação que o Chelsea mandará a campo. Os veículos ingleses especulam que o Maresca possa fazer mudanças no time. O Chelsea escalou 9 jogadores considerados titulares no jogo contra o LAFC na primeira rodada, e mesmo assim foi num ritmo de treino a partida do time. O time que teve foi até a final da Conference League, então ficou até mais tempo do que alguns times alguns times europeus que estão disputando esse Mundial. Então, a depender de como o Chelsea vier a campo, pode até certo ponto até facilitar um pouco mais para o Flamengo no começo, ou pelo menos ajudar um pouco mais, até por um desentrosamento. Mas eu espero um jogo bem interessante, de modelos bem semelhantes de como os dois técnicos veem o jogo. Então vamos destrinchar esses modelos bem semelhantes, começando pelo Flamengo, né? Que está numa temporada muito regular, um futebol muito bem jogado, né? Qual é o grande trunfo, na sua opinião, Rafa? Qual o grande trunfo que o Felipe Luiz pode usar para, podemos dizer assim, surpreender o Chelsea, embora assim, uma eventual vitória do Flamengo não seja uma surpresa? Então, acho que o grande trunfo do Flamengo, acho que o maior trunfo, né, do Flamengo do Felipe Luiz é essa estabilidade defensiva. É um time que sofre muito poucos gols. É um time que consegue por ter muita posse de bola, também consegue manter esse controle da partida, mas ao mesmo tempo é um time também que sabe marcar alto, né? Até saiu um dado no CIAS, né, que mostra que o Flamengo é um time que é o time que mais pressiona, consegue pressionar mais alto no campo nos últimos meses. Então, na última temporada, no caso. Então, é um ponto bem alto desse time. Vai ser posto à prova contra o Chelsea no calor, né, da Filadélfia, não o calor brasileiro, mas a expectativa é de cerca de 30 graus na hora do jogo. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. O ataque é um ataque que tem movimentações bem interessantes também, embora algumas pessoas reclamem, mas é um ataque que consegue se conectar bem. A gente viu contra o Esperança um ataque com Pedro e Luiz Araújo, mas normalmente o Felipe coloca um outro ponta mais aberto, às vezes, coloca pode recuar o Gerson se quiser, pode botar Cebolinha ou Michel titulares, ou até mesmo colocar Bruno Henrique Plata no lugar do Pedro, a depender. Acho até que, nesse caso, nesse sentido, acho até que faria até mais sentido pro Felipe, mas o fato é que o Flamengo tem
uma base de time mais definida que o Chelsea nesse ponto, né? Mas, de qualquer jeito, acho que são trunfos bem importantes para um time que é mais experiente, é um time mais cascudo que o time inglês, embora, obviamente, o investimento do Chelsea seja maior. E qual o ponto que a gente pode considerar que o Flamengo precisa corrigir, pode, assim, um ponto de atenção, né? Uma coisa que se reclama muito, né, é que o time cria muito, finaliza muito, mas não sabe aproveitar as chances. Apesar de algumas goleadas do Campeonato Brasileiro, né, contra a Fortaleza, contra o Corinthians, enfim, contra a Juventude, né, mas é um ponto que é muito criticado, o time não sabe aproveitar as finalizações. Esse realmente é um ponto que merece atenção ali, um ponto ali, ou tem outra coisa que você pode destacar que merece um sinal de alerta? Sem dúvida alguma, esse é um dos pontos importantes, até porque a gente está vendo, né, nesse Mundial, pelo menos nessa primeira rodada, o domínio dos times latinos, né, contra os europeus, em alguns, na maioria dos jogos, ou quando não tem domínio, mas quando tem a chance, acabam não aproveitando tanto, né, a gente viu com o Fluminense com o Borussia, Palmeiras com o Porto, o próprio Boca com o Benfica e, anteontem o Monterrey com a Inter, então, acho que é um ponto bem importante que o Flamengo vai ter que ser bem eficiente nas chances que tiver. Mas outro ponto importante é a questão do correr para trás. O Flamengo sofreu um pouco com isso, com esperança no segundo tempo, no correr para trás, pelo fato de estar muito acostumado a ficar com a bola no campo de ataque, dá, obviamente, mais campo. Então, se quando perde a bola, se não tiver uma recomposição bem rápida, pode acabar atrapalhando, porque o Chelsea, um dos pontos que diferenciam, na minha visão, o Flamengo e o Chelsea é que a linha ofensiva do Chelsea é mais veloz que a do Flamengo. Pelo menos na escalação ideal, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um ponto que gera preocupação para o Felipe, talvez até por isso ele não comece com o Pedro como titular, para tentar impedir que o Chelsea tenha tanta velocidade para conseguir ter tranquilidade, pelo menos para conseguir armar essa velocidade, mas de qualquer jeito são pontos que o Felipe tem que corrigir, e acho que tendo ali Jorginho, Pulgar, talvez não tenha o Dela Cruz, mas tendo Jorginho e Pulgar, o Flamengo tende a ter um controle também ali no meio para duelar ali com Caicedo, Enzo Fernandes, Lávia, que tem que começar ali pelo lado do Chelsea, que o Marisca colocar lá em campo. Então vamos falar do Chelsea, né? Do outro lado dessa partida, os Blues, você destacou muito que a juventude da equipe, enfim, pode ser um diferencial, assim, um ponto, né, que o Chelsea pode usar como trunfo, né? A juventude da equipe, a juventude principalmente no 11 inicial. Sim, certamente, certamente. O Chelsea agora ainda tem, para esse Mundial, as chegadas do Delep, do Esu e o retorno, né, do Andrei Santos, que estava no clube irmão, né, no clube satélite com o Strasbourg, para isso. Então, eu imagino que pelo menos o Delep talvez possa começar pra esse jogo, até porque ele teve um bom desempenho quando entrou contra o LA, então acho que é interessante. E essa juventude é boa, é bom nesse sentido, né? Mesmo com o time no fim de temporada, o Marisca querendo rodar, falando da questão do calor, acho que é um ponto que ajuda a ter um desgaste um pouco menor, né? Ter uma intensidade maior. E ajuda também o fato do Chelsea ter tido um adversário mais fraco na primeira rodada, assim como o Flamengo, e não ter precisado colocar tanta intensidade em campo. Então, entre aspas, poupou energias, né? Para alguns jogadores, principalmente os jogadores de velocidade, conseguiram poupar energia para esse jogo. Então, é um dos principais trunfos. O Chelsea, que foi o elenco mais jovem da história da Premier League na temporada passada, e mesmo assim se manteve ali top 4, top 5 em grande parte do ano. Chegou a brigar ali na primeira metade da temporada com o Liverpool, depois teve uma queda de rendimento que era natural para a idade, não era um elenco com carências. É, é, Especialmente ali de um artilheiro e de um goleiro mais confiável, mas embora, apesar disso, o Roberto Santos tenha até terminado bem a temporada, mas não é um goleiro confiável, mas de qualquer jeito era esperado uma queda, de qualquer jeito atingiu os objetivos, classificou para a Champions, conseguiu vencer a obrigação, né, que era a Conference, que era o time bem mais forte da Conference, mas essa juventude ajuda bastante para o Chelsea, certamente vai ajudar o Chelsea a conseguir ter uma intensidade. A questão vai ser se adaptar ao calor. Todos os europeus estão reclamando do calor nos Estados Unidos quando faz, então vamos ver qual vai ser esse ponto. Calor nos Estados Unidos se reclama desde que o mundo é mundo. Agora, Rafa, para a gente fechar aqui esse panorama, né, do que a gente pode esperar para a partida, quais são os pontos fracos desse Chelsea? Quais são os pontos ali que, de repente, o Flamengo pode se aproveitar melhor? Quais são as carências dessa equipe?
Então, como falei que se assemelha com o Flamengo, né? Basicamente é um time que cria boas oportunidades, é um time que tem, apesar de muita gente, muitos torcedores criticarem às vezes um jogo chato, né? Um jogo às vezes lembra a movimentação de bola do Guardiola naquele né? De procurar um espaço, especialmente contra defesas fechadas, mas é um time que cria oportunidades, mas perde muitos gols. Não é um ataque muito clínico. Não à toa, o Cole Palmer e o Enzo Fernandes são os artilheiros do time. Então, a gente vê como os caras vindo de trás, os meias vindo de trás, são mais efetivos que os atacantes. Então, esse é um ponto que coincide com o Flamengo. E outro ponto que coincide também com o Flamengo é essa questão de correr para trás. É um time que tem essa dificuldade, e vimos isso também contra o LA. As melhores chances do LA foram nessas bolas mais onde ou recuperava ou atacava na verticalidade pelos lados do campo, fazendo o Chelsea correr para trás. E um outro ponto que o Flamengo, e aí um ponto mais diferente, mas que o Flamengo pode explorar, é se o Malo Gusto jogar. O Malo Gusto fez uma ótima primeira temporada no Chelsea com o Pochettino, mas com o Mahrez, que ele já teve uma temporada bem abaixo. O Reece James é um jogador que, até por questões físicas, certo ponto se assemelha com o que o Felipe está fazendo com o Pedro, né? O Maresca não usa muito ele 2 jogos seguidos, até para evitar que ele volte a ter uma nova lesão que o tire de campo. Ele e o Lave estão mais ou menos nessa linha. Então, eu espero que o Gusto acabe começando a partida, pelo menos. Como o Reece jogou 45 minutos, talvez jogue os 45 de segundo tempo, mas começando, acho que o francês começa jogando no lateral, e por ali o LA criou as principais chances ali com o Boangá. Então, acho que é um ponto que o Flamengo também tem para explorar, além dessa questão de correr para trás do Chelsea como um todo. As laterais do campo, especialmente ali no Malo Gusto, é um ponto que o Flamengo pode explorar. Se tiver o Luiz Araújo, ou se tiver um Cebolinha, um Michael inspirados, o Flamengo pode se dar muito bem por ali para conseguir a vitória e, quem sabe, né, quebrar esse jejum contra os times europeus. Pois é, a promessa de um grande jogo a gente vai conferir na sexta-feira, a partir das 3 da tarde, do horário brasileiro. É um dos jogos mais esperados, não só do Grupo D, né, que o Flamengo lidera por ter um cartão amarelo, né, ali nos critérios de empate, mas é a promessa de ser um dos grandes jogos, um dos jogos mais aguardados dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Rafa, obrigado pela sua participação aqui no Prime Sport. É isso aí, amigos, Jean, ouvintes. Eu volto com vocês aí no estúdio